Seu roadmap de produto é uma mentira e o pior, você sabe disso, eu sei disso, seu time sabe disso, mas continuamos fingindo que aqueles quadradinhos coloridos no Miro representam a realidade. Semana passada eu estava conversando com um colega, também profissional de produto, e ele me mostrou todo orgulhoso o roadmap dele de 12 meses. 12 meses. E aí eu perguntei, quando foi a última vez que saiu tudo exatamente como você planejou há 6 meses? E aí começou uma série de desculpas, mas espera aí, veja bem, etc. Enfim, o que ficou desse papo, dessa conversa com ele, foi uma grande reflexão sobre por que a gente mente, né? Por que mentimos? Por que transformamos incerteza em cronograma fictício, né? Na realidade, na maioria das vezes, né? E ou melhor, eu poderia até arriscar dizer sempre, a gente transforma incerteza em cronograma fictício. Quando a gente encara um roadmap com esse olhar de que é cravado em pedra é aquilo, vamos embora, temos um plano e simplesmente vamos sair lá do outro lado com os resultados que a gente desenhou, né? E aí eu quero reforçar essa palavra desenhar, porque na realidade quando a gente desenvolve um roadmap, desenvolve um cronograma, desenvolve um plano, na realidade a gente está apenas antecipando uma fotografia mentalmente, se eu posso dizer assim, poeticamente falando, do que a gente imagina e gostaria que acontecesse. Então, na realidade, a gente transforma assim incerteza em cronograma fictício, né? Pelo menos na maioria das vezes, a gente tem a capacidade de diminuir um pouco essas incertezas, com certeza, né? Não estou dizendo aqui que a gente é contra a previsibilidade, mas a previsibilidade, ela é incerta desde sempre, né? Então, além dessa reflexão, o que fica também uma outra reflexão dessa conversa que eu tive com esse meu colega, que tinha ali, estava me apresentando como ele organizava o roadmap dele de 12 meses, o que a gente está fazendo com os nossos produtos e nossas equipes, né? Que expectativas a gente está gerando, né? Que frustrações a gente está provocando, né? E aí eu fiquei pensando numa história e queria que você me acompanhasse aqui, tá? Para ilustrar ainda mais isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, uma empresa de fintech, 200 pessoas, produto em crescimento, o PM monta um roadmap lindo, mais ou menos estruturado assim, ó. Q1, novo onboarding, Q2, sistema de notificações, Q3, marketplace, Q4, IA integrada, apresenta para o board, todo mundo aprova, o stakeholder fica super feliz, os stakeholders ficam felizes, na realidade. O comercial já se vê vendendo, começa a vender as features do Q3, né, relacionadas ali ao marketplace. Aí chega março e descobre que 40% dos usuários abandonam no primeiro login. Pivô completo, né? Você já pode imaginar, pivô completo, correria, onboarding vira prioridade absoluta, toma mais 4 meses em vez de 2, notificações adiadas, marketplace esquece por enquanto, e acaba virando piada interna. E aí dezembro chega, entregam metade do onboard melhorado e uma versão beta das notificações. Roadmap original irreconhecível. Então aí quando a gente resgata, após essa história, né, que eu estou te contando, eu imagino até que inclusive te lembra alguma coisa, não sei se gerou algum gatilho, me desculpa se gerou, mas eu tenho certeza que ela acontece, você já vivenciou isso, porque ela acontece em 90% das empresas, 90% do tempo, né? Praticamente, acho que eu não estou sendo muito exagerada aqui, mas eu já vi isso acontecer muitas vezes, em quase todo o tempo. Então, o que isso linka com o que eu falei, com o insight que eu tive ali no início, né, no início do nosso papo aqui, o insight que eu tive com essa conversa com esse meu colega, de que a gente realmente transforma a incerteza em um cronograma fictício, né? E aí a gente espalha essa história, né, digamos assim, né, entre aspas, gerando expectativas para diversas pessoas de que aquilo vai acontecer, de que aquilo é realidade, correto? Só que aqui, aí a gente pensar qual é o problema disso tudo, né? Qual é o problema real que acontece quando essas situações acontecem? Óbvio que isso não é
não acontece 100% dos casos, mas acontecem muitas vezes. Qual é o problema aqui? Nós somos ruins em planejar? Acho que não, né? Ou a gente é ruim em planejar? Eu acho que, fazendo uma reflexão, tá? O meu ponto de vista é que o problema é que a gente trata a roadmap como contrato, quando a gente deveria tratá-lo como hipótese, né? Então, acho que é interessante você guardar isso, que roadmap não são contratos, eles deveriam ser encarados como hipóteses, né? Como um conjunto de hipóteses que eu espero alcançar, que eu espero validar, que eu espero desenvolver, que eu espero alcançar determinados resultados, enfim. Pensa comigo aqui, um roadmap tradicional, ele, no final das contas, ele assume 3 coisas que são fundamentalmente falsas, tá? A primeira é que sabemos exatamente o que o mercado vai querer daqui a 6 meses. Isso é mentira, a gente não sabe o que o mercado vai querer daqui a 6 meses, né? Então, numa economia onde startups nascem e morrem em trimestres, onde regulamentações mudam de uma hora para outra, onde comportamentos de consumo se transformam em semanas, onde, enfim, vou até resgatar um termo antigo aí, meio old school, digamos assim, que é o mundo VUCA, né, o contexto VUCA, que acho que a gente ainda se encaixa para os tempos atuais totalmente. Como que a gente, num ambiente totalmente incerto, ambíguo, onde as coisas mudam agora então, né, onde as coisas mudam de forma avassaladora, como é que a gente quer prever com exatidão o que vai acontecer daqui a 6 meses e se preparar para isso e não se preparar para incertezas? Eu acho que a grande questão devemos ter previsibilidade, sim, isso é óbvio, né? As empresas querem ter, nós queremos ter, trabalhar com previsibilidade é muito mais interessante do que trabalhar num mundo aleatório, mas a gente precisa pensar, se preparar, né, para incertezas, para que a gente possa realmente entender o que fazer, como fazer, quando algo diferente do que a gente planejou, idealizou, acontecer, tá? Então, a segundo tópico aqui, que é fundamentalmente falso em relação ao roadmap tradicional, é que a gente não vai aprender nada novo durante a execução, né? Como se cada feature entregue não fosse um experimento que gera dados que podem mudar tudo, né? Ou seja, se a gente acha que a gente vai começar a desenvolver algo e durante esse desenvolvimento, já estou falando de downstream, durante esse desenvolvimento a gente não vai aprender ou mudar nada, a gente está sendo está gerando, trabalhando com um auto-engano muito alto, assim. A gente não tem, não, a gente de fato, quando a gente começa o desenvolvimento, a gente tem uma série eu não digo nem que isso é problemático, eu acho até que eu vejo como oportunidade. A gente tem um grande momento de oportunidade de mudar aquilo que foi planejado, né? Numa sessão de refinamento, aí levando para o mundo prático, numa sessão de refinamento com o time, com a sua squad, etc., você tem ali uma oportunidade de rever aquilo que você idealizou, né? De rever aquilo que você planejou. Quando você, num refinamento, você está com o seu time, e independente de que você, antes disso, passou por outras sessões, com outros níveis de time, com engenharia, arquitetura, enfim, dependendo aí do processo que você atua, mas quando você chega no momento de refinamento técnico ali com o seu time, é um momento excelente para você enxergar aquilo como uma oportunidade. Alguns vão dizer, tarde demais. Não, não é tarde demais. Eu acho que sempre é o momento certo para que as coisas possam mudar para melhor, né? Então, quando a gente está com essa mentalidade de que eu estou aberta para ouvir o ponto de vista de outras pessoas e recriar na minha cabeça novos caminhos, novas conexões, para que esse valor seja gerado de uma forma mais interessante ou de uma forma inicialmente que eu imaginava, e de repente eu imaginei que o caminho que eu idealizei era o correto, mas na realidade me mostram que não é. Eu preciso realmente entender de que a gente vai aprender o tempo todo, ou pelo menos deveria aprender o tempo todo. Inclusive, quando eu estou com algo já em downstream, eu ainda posso aprender sobre aquilo
e devo aprender e refazer, repensar, né? Mudar a rota. Eu acho que o tempo inteiro isso é interessante porque a gente está num ambiente totalmente volátil, é um mundo totalmente líquido, né? No sentido de que as coisas mudam, que as coisas realmente acontecem diferente do que a gente imaginou. E aí, o terceiro fundamento falso, digamos assim, que a gente tem enquanto se trabalha com roadmap tradicional, é que a nossa capacidade de entrega ela é previsível, ela é 100% previsível. E não é, a gente ignora completamente que aquele dev sênior pode sair, né? Que aquele profissional, aquela profissional de qualidade, ela pode se ausentar durante o período, e aí, né, normalmente, ali o fluxo de qualidade de teste, normalmente ela, dependendo de como você calibra o teu fluxo, ela normalmente já é um gargalo, né, ali do seu, no seu, na sua estrutura. Então, imagina, você previu de que as pessoas vão estar presentes, que as pessoas vão trabalhar no ritmo, né, de produtividade que normalmente elas já atuam, e aí você se depara com algo que não enfim, não tá, escapou daquela previsibilidade romântica que a gente normalmente costuma acreditar, né? Então, a gente acreditar que a nossa capacidade de entrega ela é previsível, isso é fundamentalmente falso, porque a gente esquece que as coisas podem não funcionar como a gente imaginou, né? Então pode ter um problema numa API, a integração que parecia simples pode virar um pesadelo muito maior, né, de 3 meses, enfim, podem acontecer coisas imprevisíveis, né, e que a gente previu como algo certeiro, como algo que as nossas planilhas disseram que estavam corretas, né, os nossos boards e etc., e as coisas escapam. Por que continuamos fingindo? Sabe, eu acho que é porque a gente trata o roadmap como um documento, que a gente não trata o roadmap como um documento de planejamento, e sim como um documento político. Por isso que a gente normalmente é, precisa usar o roadmap como uma ferramenta política, né, para demonstrar que a lista de desejos dos stakeholders estão ali, que a gente vai realmente alcançar determinado resultado, determinada entrega até determinado prazo, ou seja, a gente fica gerenciando expectativas dos stakeholders e de toda uma empresa de uma forma errônea, né? Então, porque a gente foca em meio que a gente foca em transformar o roadmap em algo para acalmar as ansiedades, criar a ilusão de controle, alinhar expectativas irreais, e na realidade ele acaba fugindo da sua natureza, que é um artefato, que deveria ser um artefato, uma ferramenta de planejamento, e não um documento político, né? E, na verdade, gente, todo mundo sabe, eu sei, você sabe, de que, na maioria das vezes, cronogramas, roadmaps, planos de ação, é, mais do que, de fato, mais do que um documento de utilidade prática, né, que no final das contas vai virar uma prática, mais do que isso, ele também é um documento político, né? E está tudo bem que ele seja um documento político. A questão não é somente vamos desconsiderar que ele é uma ferramenta política e trabalhar somente com viés de planejamento. Não é isso. A questão faça dele um documento realmente de planejamento, né, um artefato de planejamento e também de político, digamos assim, porque você precisa também gerenciar as expectativas das pessoas, mas transforme-os em o mais próximo possível de expectativas reais, né? Então, para que realmente você não fique gerando um resultado ruim para você, para sua equipe, enfim, para toda uma área de produto, né? Porque você passa o tempo inteiro defendendo por que não entregou o que prometeu, do que você tava, do que você tinha se compromissado em entregar, né? Então, quando a gente foca muito no político, né?
dizendo, não, vai dar, fica naquele mundo de poliana e etc., e menos no lado prático do planejamento e de realmente olhar para as expectativas, para o que é realmente real, e entender de que eu não sei o que pode acontecer, eu tenho ali um mínimo de previsibilidade com base no que eu estou entendendo hoje, né? Com base no que eu tenho de histórico do passado e com base no que mais ou menos ali um cheiro do que eu imagino que seja o meu futuro, se eu consigo entender de que realmente aceitar o fato de que eu não tenho todo o controle na mão do que vai acontecer, né? E que tudo pode acontecer ao contrário do que eu imaginei, e como eu me preparo para isso, como que a gente, como time, se prepara para isso, eu consigo entregar um roadmap mais próximo da realidade, né? Eu consigo gerenciar as expectativas dessas pessoas de uma forma mais assertiva, né? Ou seja, aí eu consigo também fazer o papel político que nos é inerente, mas eu não gero, no final das contas, um resultado frustrante de falar, putz, chegamos lá no ponto B, porém totalmente diferente do que eu imaginava e de uma forma totalmente catastrófica. Ou seja, o ideal é que você realmente foque em planejamentos mais realistas, entendendo, partindo do princípio de que você não sabe nada, né? Então, e outra, eu não estou dizendo que você precisa abandonar os roadmaps, né? Eu estou só dizendo para que você pare de mentir através do roadmap, né? Então, para que você pare de mentir através dos roadmaps, eu vou sugerir aqui 4 movimentos, né? 4 pequenas mudanças que você pode fazer, adotar, para amenizar o peso de um roadmap com alta probabilidade de ser fictício, né? Então, o primeiro movimento admitir publicamente a incerteza, né? Então, um exemplo prático aqui, né? Então, em vez de você dizer Q2, sistema de notificações, ainda mantendo o nosso exemplo do início, Q2, sistema de notificações, você vai considerar Q2, explorar soluções para baixo engagement, notificações, sendo a hipótese principal. Então, você já abre um pouquinho o olhar daquilo que você vai entregar. É óbvio que fica mais. Parece até menos impressionante, né? Mas, de fato, você está sendo mais honesto agora, porque você quer entregar um sistema de notificações, é o que você planejou. Porém, quando você diz que explorar soluções para baixo engagement, tracinho, notificações sendo hipótese principal, você amplia um pouco o olhar no sentido de se permitir mudanças, de colocar que aquilo ali está intrínseco, de que você se permite e que você começa também a cultuar um pouquinho, né? Mesmo que você pense que você não tem esse poder, tentar mudar um pouquinho a cultura no sentido de que, cara, eu quero entregar um sistema de notificações. A fotografia que eu estou tirando desse momento é um sistema de notificações, mas eu não sei se a realidade vai ser diferente, né? Lembra, né? Aquela frase de coach, né? De que o mapa não é o território? É bem isso, ela se aplica totalmente aqui. Então, Q2, sistema de notificações, você transforma em Q2, explorar soluções para baixo engagement, notificações sendo a principal hipótese. E aí, a segunda pequena mudança pode ser criar roadmaps com válido até, né? Então, assim como um iogurte, enfim, né? O roadmap ele tem data de vencimento também. 6 semanas, no máximo 3 meses, um quarter, né? Então, ao invés de você simplesmente entregar a roadmap somente com a data de atualização, e é importante que você também coloca que ele é válido até determinada data, né? Então, você dá um horizonte, você já demonstra aquele horizonte de validade daquele roadmap para quem você compartilhar, tá? Então, aí depois disso você vai fazer, né, revisões obrigatórias baseadas no que você aprendeu e aí demonstrar também que um roadmap, deixar isso claro, declarar isso de que um roadmap é um documento vivo, que ele está sujeito a mudanças o tempo inteiro. Então,
você deixar isso como nota, eu costumo fazer assim, eu tenho isso como uma nota de que é um documento vivo sujeito a mudanças, né? Então tem ali a data de atualização, quando ele foi atualizado, ou seja, eu entendo, eu demonstro qual foi a linha de corte daquilo que eu estou apresentando, e também adiciono a data de validade daquele roadmap. Isso é bem interessante e normalmente acalma um pouco os ânimos e dá mais clareza, diminui as ansiedades, e dá mais, prepara os stakeholders para caso alguma mudança aconteça. Isso é muito importante. A terceira mudança que eu proponho é transforme o seu roadmap em um sistema de apostas, né? Então, apostamos que se entregarmos X até Y, vamos conseguir o resultado Z, né? Então, quando o Z não acontece, né, a aposta falhou. Não é fracasso pessoal, são dados, né? Então, quando você olha para o teu roadmap como aposta, né? Eu estou apostando em algo, numa hipótese, estou apostando de que a gente vai entregar determinada coisa, você dá uma conotação diferente e que no final das contas você não está criando como é que eu posso dizer, uma situação fantasiosa só para inglês ver. Não, você está fazendo realmente seguindo a natureza de um planejamento, que na realidade é aposta. Um planejamento, planejar é apostar de que aquele contexto, aquelas circunstâncias vão acontecer conforme você imaginou. Nada mais é do que isso. Então, quando você integra ao seu roadmap essa comunicação de apostas, né, que você está pensando em apostas, né, você também gerencia as expectativas da melhor forma, tá? Então, a quarta mudança, e acho que essa vai doer um pouquinho, digamos assim, é que para de usar roadmap para gerir a ansiedade da liderança, sabe? Acho que isso eu sei que é difícil, mas se a gente tentar de forma estratégica, né, encontrar caminhos para que a gente realmente mude essa realidade, na nossa equipe mesmo, né, no seu time de produto, acho que isso vai dar bons resultados a médio e longo prazo, sabe? Porque se o seu CEO, eu vou falar aqui de CEO, comecei a falar de CEO, mas nem sempre é o CEO, às vezes é um líder de produto e etc, né? Ele também, a gente normalmente fica usando o roadmap para diminuir a ansiedade desse líder. Eu acho que está bem errado, assim, eu acho que a gente está indo pelo caminho totalmente errado. Mas aí, voltando no exemplo do CEO, se o seu CEO precisa de certeza absoluta sobre o futuro, o problema não é o seu roadmap, e sim a maturidade organizacional para lidar com ambiguidades, né? Então, eu sei que é difícil, parece, Evelyn, falar assim é muito fácil, mas na prática as coisas não acontecem assim. Eu preciso entregar um roadmap, eu preciso deixar aquele CEO feliz com o que ele vai ler. Nem sei o que dizer, gente, sério, nem sei o que dizer. Mas, enfim, por último, né, eu acho que meça o sucesso do seu roadmap não por quantas features você entregou no prazo, mas por quantas decisões inteligentes você tomou baseado no que você aprendeu pelo caminho, simples assim. Então, eu acho que um roadmap que muda, ele não é um sintoma de um mau planejamento ou de algo que estava ruim. Ele é um sintoma de que você aprendeu, de que você se deixou aprender com as coisas que aconteceram pelo caminho. Então, é interessante você também olhar por essa ótica, né? Você colocar ali na balança e entender que tudo bem, a gente mudou, porque algumas coisas aconteceram. Foram coisas que eu não previ, foram coisas que eu romantizei demais no início. Ok, você aprendeu que você não deve mais fazer isso. Então, quando você começa a diminuir também esse olhar ferrenho de que se eu não cumpri, se eu não entreguei aquilo que eu me comprometi a entregar, que ali está o problema, simplesmente está ali o problema, quando você começa a tirar esse olhar pesado sobre esse fato e começa a entender de que você, na realidade, você se permitiu aprender que as coisas mudaram, faz total diferença. Acho que a equipe cresce, você cresce, faz total diferença. Eu te pergunto, seu próximo roadmap vai ser mais uma peça, vai continuar sendo uma peça de teatro corporativa ou vai ser um documento realmente honesto
sobre como você pretende descobrir o que realmente importa, né? Porque no final das contas, a diferença entre profissionais de produto medianos e excepcionais não está na capacidade de prever o futuro, e sim na coragem de admitir quando a gente não consegue, né? E na ação, na atitude de construir sistemas que nos tornem mais inteligentes conforme a gente vai aprendendo, né? Porque no final das contas, a nossa capacidade de aprender é o que importa, né? Então, gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode falar muito mais sobre esses assuntos no próximo episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.